É um debate interno mesmo do partido sobre as resoluções partidárias. Então, assim, não é um texto para fora, né? É um texto sobre as polêmicas internas, que é basicamente a fonte que a gente usa para estudar organizações políticas em geral. Né? Então aqui, tanto que esse texto ele dá inúmeras dicas sobre questões indiretas, né? Assim, por exemplo, eles citam... Pessoal, só baixar o volume. Você leu o texto todo, foi? Você leu o texto todo, porque você explanou algo exatamente. Eu não li o texto todo, mas eu li resumos, eu li o outro texto que passou, uma parte. Tem um outro texto ali. Então assim, eu fui pegando aqui, pegando ali. Entendi. Entendeu? Porque realmente o espanhol dá um nozinho assim na cabeça. Aí você foi pegando um pedacinho de artigo e tal, aquelas coisas. Pedacinho de artigo, resumos. O senhor fala espanhol fluente, é professor? Falo bem não. Eu me arranho, Mas lê bem. Eu leio razoavelmente bem, escrevo mal, falo mais ou menos e ouço bem. Quando eu viajo eu me digo, mas assim, não sei falar formalmente e tal. Quando, por exemplo, assim, já aconteceu de eu fazer apresentações para um público que fala espanhola, né, castelhano, aí às vezes é melhor você falar um espanhol, mesmo que mal, do que falar português, que eles entendem a gente muito pior do que a gente entende eles. Nossa, então o complicado não é o espanhol, é o português. Mas para eles, o português é muito difícil. Para eles, tem muito mais regras do que para eles entenderem a gente é difícil. Aí eu estava dizendo assim, então é um texto que realmente tem muito detalhezinho, tem muita... a gente lendo ele 120 anos depois, né? Com um olhar de investigador, tentando... Qual é o sentido desse texto, né, para a disciplina? É a gente perceber, no âmbito do marxismo, as diferentes posições acerca de uma questão que envolve aspectos do racismo, né? Que é fundamentalmente na virada do século, colonialismo e imperialismo. Né? Ou seja, aqui estão mobilizados os argumentos que os imperialistas usavam, argumentos morais que os imperialistas usavam para promover a dominação de outro povo. Né? Porque, repare, não basta você ter a força das armas. A força das armas sustenta uma ocupação por algum tempo. Mas é preciso uma razão moral para você usar as armas. Né? Então, por mais que a gente discorde, quem discorda das investidas israelenses contra Gaza, eles precisam de uma justificativa. Qual é a justificativa? É o 7 de outubro, né? Então, aquele atentado no Hamas justifica uma resposta X. Os russos precisam de uma justificativa. Qual é a justificativa? Os ucranianos servem como um satélite do Ocidente para enfraquecer a posição russa no mundo. Então, sempre você precisa de uma razão para usar as armas, né? Ninguém sustenta a utilização das armas sem uma justificativa boa por trás, né? Não precisa ser boa, precisa ter uma de justificativa. uma, né? Pelo menos de uma, né? Então aqui, e aí um outro parênteses é que Kautsky, esse sujeito, é a principal liderança do Partido Social-Democrata Alemão, que é o maior partido de esquerda do fim do século XIX. São eles que guardam a documentação de Marx e Engels, são eles que guardam um espólio tanto físico quanto espiritual, digamos assim, né? Os dois. Então foi com ele que Marx no fim da vida e Engels viveu mais, né? Então dialogaram. Então tem toda uma autoridade moral de Kautsky em torno do debate sobre os rumos da esquerda.
Certo? Então, o sentido desse texto é esse, é mostrar a existência de uma multiplicidade de posições no âmbito desse autodenominado marxismo. E essas posições, inclusive, dentre essas posições, tem inclusive posições colonialistas. Posições que sustentam a necessidade de você dominar outros países porque eles são incivilizados, porque eles são selvagens, são bárbaros, e eles torná-los civilizados, portanto, incorporá-los ao capitalismo, aproximaria esses povos da Revolução Socialista. E isso tem guarda como é que eu diria, né? Guarda uma origem teórica na compreensão de que existe um único caminho ao socialismo. Vocês lembram que quando a gente discutiu aqueles textos sobre Marx no fim da vida dele, eu enfatizei o fato de que a crítica mais recente tem demonstrado que a partir de 1853 Marx começa a elaborar hipóteses sobre o desenvolvimento de diferentes sociedades em caminhos multilineares. Então, nem todo mundo precisaria passar pelas mesmas formas de desenvolvimento para chegar à emancipação humana, né? Então, não teria um único percurso, um único conjunto de etapas. E aqui eles estão com esse entendimento. Então, o entendimento é que a única etapa possível é a passagem pelo capitalismo. E essa passagem poderia ser abreviada pelo colonialismo. Então, nesse caso, não necessariamente seria ruim que a Alemanha tivesse colônias. Colonizasse os Camarões, né, o país Camarões, a Namíbia, todos os países que a Alemanha tentou colonizar. O Egito, parte do período foi colonizado pela Alemanha. Então esse é o ponto, né? O ponto é isso, que o Kautsky tenta enfrentar com uma posição, ele tem uma posição aqui, digamos assim, mais centrista. Então, se a gente pensar que a direita do partido pensa que, por direita do partido, não estou dizendo que as pessoas são de direita, estou dizendo que eles são de esquerda, mas eles são uma esquerda mais moderada. Então, a direita do partido pensa que é possível retirar os excessos do colonialismo. Então, é possível moderar o colonialismo europeu, é possível garantir melhores tratamentos aos povos colonizados, por um lado, e ao conseguir isso, você consegue tanto civilizá-los como incorporá-los a uma ordem capitalista e, portanto, unificar certo proletariado de todo mundo em torno da causa revolucionária, da superação do capitalismo. Uma posição mais centrista, que é uma posição como a de Kautsky, que é ambivalente, ou seja, ela é dúbia em muitos momentos, mas que se coloca o princípio, certo? O princípio de ser contra o colonialismo. Então, em princípio, não existe a possibilidade de você, enquanto Partido Social Democrata, apoiar qualquer forma de colonialismo. Entretanto, diante de mediações com a sua própria classe trabalhadora de seus países, é possível conceder algumas questões, que é o exemplo que ele dá quando ele fala das diferenças entre um país que tem grandes posses coloniais, como é o caso da Holanda, e que isso alimenta enormemente o bem-estar, certo, do proletariado holandês, e um país que não tem tantas posses coloniais como a Alemanha e que quer ter posses coloniais. Então, para Kautsky, é mais fácil para os alemães, para o Partido Social Democrata alemão, ser contra o colonialismo do que é para o social-democrata holandês ser contra o colonialismo. Porque eles já vivem as benesses do colonialismo. Então, ser contra significaria não ter essas benesses. Certo?
Então essa posição mediada, centrista de Kautsky, e uma posição mais à esquerda, que é a posição de ser contra do início ao fim, né? Que é uma posição extremamente minoritária. Certo? Então o sentido do texto é esse. E nesse debate longo que Kautsky faz, uma coisa boa dele é que pelo menos ele expõe as várias posições, né, das pessoas, e muitas vezes com citações literais. Então você não... Embora que, claro, ele vai escolher os trechos que melhor cobrem o argumento dele, né? Mas pelo menos é a pessoa falando, né? Contra a posição dele. Então, o sentido, né, do texto é esse. Assim, e um detalhe importante é que esses são os principais herdeiros do marxismo, imediatamente depois da morte de Marx e Engels. Então, a rigor, a gente pode afirmar sem nenhum medo de erro, que quando Marx estava morrendo, ele estava refazendo a posição dele sobre o assunto da revolução, sobre o assunto da emancipação, sobre a crítica ao colonialismo, e a Segunda Internacional, via Partido Social Democrata Alemão, na verdade, volta o marxismo para a juventude de Marx, né? Com todas as eurocentricidades, digamos assim, com todo o eurocentrismo de Marx nesse período. Então, assim, é uma coisa importante para a gente discutir. Não havia também uma posição no sentido de... Quer dizer, havia, né? Assim, no sentido de se apropriar também daquelas... de certa coisa positiva na visão deles, vamos dizer assim, tipo, o que eles chamam de civilização, de desenvolvimento. Será que não havia, assim, não pensando do ponto de vista moral, mas pensando do ponto de vista político, de controle de regiões locais, de territórios, né? Não é porque estamos falando de uma tendência ao socialismo que não estamos falando também de interesses geopolíticos mesmo naquela condução. Então, porque assim, geralmente quando se critica esse pessoal, se fala muito do ponto de vista teórico, né? São falhas teóricas e tudo mais. Mas também são ações políticas programadas, bem pensadas. A gente vê aqui que é bem pensado. Tanto que, assim, lendo outros textos, né? Aquele outro texto que eu te falei, acho que é desse livro, né? Uhum. Estavam existindo, nessa época de discussão, várias guerras pelo mundo, né? E muitas disputas em torno desses territórios e tal. E eles estavam sabendo de tudo, é uma coisa impressionante, assim. Para a época, né? Porque a gente não tinha internet, a gente está sabendo de tudo, mas acho que, enfim, eles estavam atentos ao que estava acontecendo. Então não são pessoas que deliberadamente escolheram um erro teórico, sabe? Mas ações planejadas, né? Exatamente, uma posição política em relação à colônia, ao desenvolvimento daquele lugar, porque se estão falando desde a metrópole, pensando nesse ponto de vista, eles estão pensando a partir da posição daqueles que recebem os espólios, né? Então, de uma maneira estratégica e pensando até nas condições de vida da própria classe trabalhadora daquele lugar, seria legal cortar com o colonialismo de uma maneira geral, assim, interromper abruptamente. Como é que ficaria, por exemplo, a situação da classe trabalhadora
naquele território, vamos falar, por exemplo, da Alemanha, sem os empreendimentos coloniais. Então, não sei, deu para entender? Deu sim, não, mas é porque eu acho que eu terminei, quando eu enfatizei a questão teórica de Marx e Engels, não foi para retirar o caráter consciente, né? Como você bem colocou, o que eu estou tentando dizer só é que não é erro, né? É isso que eu estou querendo dizer, não é erro. Se a gente entrar num debate atrás de erro e acerto, o erro é nosso, na verdade. A questão não é erro. Mas eu só falei isso justamente porque eu vejo em muitos locais que vão falar da Segunda Internacional um erro, o erro teórico, isso. O erro... Não é que existia um erro necessariamente. Uma fala bem repetida, né? Erro teórico. Porque a gente não parte da materialidade. Se a gente for para o erro, a gente não parte da materialidade, a gente parte para uma ideia. Mas aí, porque quando você fala em erro, aí você meio que salva o marxismo, entendeu? Então assim, como a gente não precisa salvar ninguém de nada, a questão é historicizar a coisa, né? Porque o fato de você se dizer... É uma pessoa, né? A pessoa que se diz católico, né? A pessoa que se diz católico não é a pessoa que necessariamente coaduna com a Inquisição, né? É uma coisa óbvia. Minha esposa é católica. Ela não acha uma aberração, ela acha... Né? Não é... Mas pouco católico também conhece a história da Inquisição. Não, eu sei, mas quando mesmo se você contar, as pessoas vão dizer, não, isso é um absurdo. Isso não aconteceu, isso não pode. Não, pode até dizer, isso aconteceu, mas assim, eu não faço parte disso, né? É isso que eu quero dizer. Então, o fato de você se dizer católico não quer dizer que você coadune com a Inquisição. Então, muitas pessoas procuram no marxismo uma pureza histórica que a gente não precisa. Então, assim, não é que é erro, é uma posição historicamente construída dessas pessoas. Por quê? Porque o partido... Aí você pode explicar de onde é que vem a posição. A posição tem lastro teórico. Então, eles escolhem aspectos da obra de Marx, que é o grande símbolo da corrente política e filosófica. Escolhem trechos de Marx e Engels para sustentar essa posição. Eles, a essa altura, 1907, já são uma força extremamente importante no parlamento alemão. Tanto que ele vai dizer aqui, né, que é a fração parlamentarista do Partido Social Democrata alemão que mais defende a posição de positivar, dar um tom positivo ao colonialismo. Então é uma posição de dentro para fora, em boa medida, que coaduna com o que você está dizendo. Então existe uma questão prática, né? Como é que os parlamentares que vivem em cargos desde esse texto de 1907, os parlamentares do Partido Social Democrata já estão no Congresso alemão desde 1890. Então já são 17 anos ocupando poder. E a partir desse momento, eles fazem parte do governo alemão. Já são uma força muito preponderante. Então, na verdade, eles estão defendendo uma posição que é conservadora, no sentido de se conservar no poder, né? Se vocês lembrarem de Maquiavel diz que a função do príncipe é se manter no poder. Não é fazer o bem, não é fazer o mal, não é nada. Ele só tem que fazer o que ele tiver de fazer para se manter no poder. Essa é a política sem Deus, sem moral. A política pelos seus próprios meios, né? Então, esses caras estão pensando nisso, né? Uma parte deles está pensando nisso. Esses parlamentares, eles formulam a política do partido a partir de um local muito privilegiado. Está conferindo? Tem alguma coisa assim... será que nós brasileiros pensamos também assim? Está tão parecido com o nosso Congresso, não está? O quê? Essas ideias de conservar no poder, né? Mas é isso. Vocês estão vendo agora os partidos se unindo, né? É isso mesmo. Para todo lugar é assim. Mas muito parecido. Então quer dizer que a gente conseguiu trazer para nós também, né? Essa ideia. O jogo né? é esse. O jogo é esse. Mas todo lugar é assim. Entende? O poder precisa continuar no poder. É assim que funciona. Lógico.
Você pode até mudar, mas muda para garantir que as coisas continuem do jeito que são. Então, você muda a forma, mas as pessoas, os organismos, eles precisam continuar ocupando os espaços de mando, né? Então isso é muito importante para a gente pensar, né? Essa formulação. É tanto que, se vocês pegarem, por exemplo, a formulação de Lenin sobre o colonialismo, ele vai dizer, poucos anos depois desse texto de Kautsky, ele vai dizer assim, a revolução na Europa, ela vai acontecer mediante a revolução nas colônias. Porque o calcanhar de Aquiles da Europa são as colônias. Na medida em que, se você retira as colônias da jogada, vai se abater um profundo mal-estar entre os trabalhadores europeus. E eles vão se conscientizar diante da dificuldade. Então, que é uma conta que eles não fazem aqui, né? Por quê? E por que eles não fazem? Porque eles estão em outro patamar mesmo. Eles estão ocupando cargos importantes, eles estão dirigindo os rumos da República, né? Então, é quase... Aí eu vou falar um negócio que é muito importante que vocês ouçam porque tem uma dose de ironia, né? Aí se constrói o discurso são os trabalhadores no poder. Entende? Então é como se fossem os trabalhadores no poder. E em estando no poder, nós precisamos conservar a política que está dando certo, né? Então a política que está garantindo melhores condições de trabalho, jornadas de trabalho, né, reguladas. Controlando a massa. Mas repare, porque já que você tem falado do Brasil, existem avanços reais mesmo para as pessoas, né? Não é mero populismo. É por isso que a coisa é complicada. Tipo o Bolsa Família. Não é uma coisa simples. Não é. Né? Não é um mero dar de comer. Igual você dizer assim, a social-democracia defende a licença para mulheres gestantes. Defende que essas mulheres gestantes, depois, né, da criança nascer, vão ter direito ao afastamento e vão ficar impedidas de serem demitidas por 1 ano e meio. Pô, isso é uma grande coisa, não é uma coisa pequena. A PEC das domésticas, né, que aconteceu. Né? Não, houve um avanço no nosso país nessas últimas décadas, também como a gente teve um grande surto recentemente, né? Para mim foi um surto. Pessoas se levantaram com um pensamento tão diferente de voltar a uma ditadura dessa natureza, que por pouco não conseguiram fazer um estrago maior. Eu não tenho assim um partido como o meu, não, sabe? Eu vejo aquilo que está fluindo e vejo também que esse governo ele consegue trazer algo mais para aqueles que mais necessitam, né? Se você observar as políticas públicas dele, é muito melhor que a política passada. Isso aí, você só vai avaliar os dados do que aconteceu nos últimos anos aí, que não tem erro. Então, se vocês... Então, a formulação da política, ela tem que ter no caso aqui, tem um lastro de realidade. Então, assim, não basta dizer que é populismo, não basta dizer que é uma burocracia que está ocupando o poder e ficando rica, sabe? Não é só isso, né? Pode ser também isso, não é isso que decide, né? Porque a gente hoje está vendo que a ideia não é só riqueza, né? É poder mesmo. Porque o que as pessoas, quando eles entram dentro da política, eles já são ricos, boa parte deles. Então não é uma questão só de dinheiro, né? É uma questão de poder, né? De dominar mesmo, porque não faz muito sentido, tem gente milionária lá dentro. Sim, mas você só reproduz o poder se você responde à demanda do poder, né? Então, assim, numa sociedade que você passa a ter a participação de atores novos, como é o caso dos trabalhadores alemães aqui, o Partido Socialista precisava dar algum tipo de resposta, né? Que tipo de resposta a gente está falando? A gente
está falando de melhores condições de trabalho. Eu falei isso na nossa última conversa, né? Esse período, né, do final do século XIX, é o período em que, se vocês pegarem Hobsbawm, as descrições que ele faz das primeiras fábricas no século XIX são 12 pessoas, 10 pessoas. No final do século XIX são 300 pessoas, 500 pessoas. É outro patamar de industrialização. Mas, ao mesmo tempo, é um momento em que os trabalhadores abocanham um aumento salarial muito grande e uma quantidade de direitos muito grande no final do século XIX. Isso coincide com a Comuna de Paris, coincide com o próprio Partido Trabalhista Britânico e o SPD, que é o Social-Democracia Alemã. Então, o capitalismo ele vai buscar esse lucro que é minorado por essa força dos trabalhadores europeus no colonialismo. Não são só, são também, óbvio, os recursos naturais, mas é também o trabalho que envolve, né? Então, de uma certa forma, não é só isso, mas de uma certa forma, esses direitos, esse avanço, ele sustenta uma paz social na Europa nas costas dos trabalhadores colonizados. Entendeu? Então, assim, esse texto ele evidencia isso, a consciência que esses alemães tinham do processo. Por isso que não é uma questão de erro ou de acerto, né? Só se a gente quiser fazer um julgamento moral, a gente pode fazer, mas... O século XIX foi bem agitado, né? Muito. Bem agitado. Mas, assim, lendo esse texto, existe uma proximidade muito grande, né? Assim, a gente tem a sensação que o século XIX foi uma coisa tão distante, né? Não é? E quando a gente passa a entender... Porque, assim, a gente, pensando no século XX, está acontecendo coisas de muito trauma humano, vamos dizer assim, o Holocausto, sabe? Essas coisas assim. E a Guerra Fria, aquele medo da guerra nuclear, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo, a gente achou quando acabou o século XX, né, a sensação de que a gente estava evoluindo, a sensação de evolução. Não, o ser humano está evoluindo, né? Evolução humana. A tecnologia, aquele negócio todo. Mas a leitura que eu fiz desses processos que estavam acontecendo no século XIX são muito similares ao que está acontecendo hoje. Lógico, cada um com as suas características. Porque naquele tempo era bem mais... os trabalhadores não tinham o acesso que tem. Mas não é nem isso, é do ponto de vista político mesmo, do ponto de vista de decisões políticas, muito similares às decisões políticas de hoje. E assim, o pessoal... porque também a gente tende a pensar, né, eu acho que isso é muito complexo também, é que nós do presente temos um pensamento muito bom, né, da situação. Nós vemos melhor a situação. Mas eles comentando, por exemplo, qual seria a posição deles em relação à guerra no Egito. Né? Isso é muito interessante porque são questões, por exemplo, que eu não vejo os partidos hoje conversando sobre essas questões. Né? Qual a nossa posição? O que é que nós vamos... Enfim. E às vezes partidos que estão no poder. Então... Isso é tão complicado, né? Porque a gente está vendo aquela guerra lá na Rússia, né? E não há um debate, né? Para tentar amenizar aquele sofrimento humano lá, aquelas coisas, né? Ou parar a guerra, sei lá, de uma forma. Um colocando fogo no outro. Cara. Então, mas o sofrimento humano, pelo sofrimento humano, tudo bem, assim, ninguém se importa com isso. O sofrimento humano é uma coisa até naturalizada. A gente olha assim, eita,
que ruim para eles, né? Mas por quê? Porque o que está valendo por trás são interesses muito maior do que desses que envolvem o sofrimento humano. Pelo menos do meu ponto de vista, entende? É uma pena que as pessoas que têm acesso ao que nós estamos tendo aqui, é a minoria, né? É tão pouco assim que, se a pessoa, se uma sociedade, ela tivesse esses debates, como seria bom, né? Como mudaria a mente das pessoas, de visão de mundo. Possivelmente. Ou pioraria. Eu não sei. Em relação a isso. Possivelmente, a gente espera que sim, né? A gente espera o melhor, né? Então, Mas sabe que não é fácil. Ficou na dúvida de que... eu fico na dúvida porque assim, eu não acho que, por exemplo, esses caras, que eles supostamente eles almejavam a emancipação humana, né? Eles mobilizaram esforços individuais, até em determinado momento o Kautsky fala assim, se o sujeito quiser conhecer as colônias, eu vejo uma maneira do partido pagar para a pessoa ir, né, ficar um período para entender como é o funcionamento das colônias. Então, assim, são pessoas que estão despendendo tempo, a existência delas para isso. Não tem militantes profissionais hoje em dia, tem gente que milita profissionalmente, que tem emprego no sindicato, emprego em tal lugar. Tem gente ainda assim, é menos do que era, mas ainda tem. Bem menor, né? É assim, você vê essas pessoas e não me parece que elas estão prontas para nenhum tipo de esforço diferente, senão o esforço de usufruir da batalha dos outros. Não, bicho, não é isso não. É porque você está vendo coisa muito utilitarista, sabe? Não é só isso. É que assim, as pessoas já têm suas posições aqui e elas respondem a questões que elas estão dispostas a conhecer. O que é que elas conhecem? Conhecem a realidade política do Partido Social Democrata Alemão e do grupo que o sustenta. Pronto. Sendo que eles dirigem uma internacional que tem como objetivo o alastramento do socialismo no mundo. Repare. Aí eles estão vendo o mundo em chamas e a decisão primordial deles é salvar a própria condição deles. Mas não é deles individualmente. É deles e da classe que eles se pressupõem a representar. E para isso eles constroem um receituário eurocêntrico, racista, colonialista e imperialista. Conservador, em boa medida, para os nossos moldes de hoje, pelo menos. Mas para qualquer molde é racista, é colonialista e é imperialista. É tanto que esses caras vão apoiar a entrada da Primeira Guerra Mundial. Eles vão deliberar que cada proletariado lute por seu próprio país. Olha que resolução da porra para quem se propõe a defender a emancipação humana. É meio contraditório, né? Então, é isso. Então, mas aí que está, eles supõem dessa forma defender a classe trabalhadora de seus respectivos países. É uma fórmula que a Rosa Luxemburgo é contra. Aí, no caso, a Rosa Luxemburgo paga com a vida, porque ela é assassinada por conta disso. Ela é assassinada pela polícia política de um governo do qual o partido dela faz parte. Então, o corpo dela é jogado no rio depois de fuzilamento na ponte. Assim, se vocês olharem, por exemplo, né, os partidos até fazem um debate sobre a questão de guerra, sobre as posições, mas são debates que eles não soltam as entranhas como o texto de Kautsky solta, né? Então, assim, você não percebe as divergências internas, elas não podem mais aparecer, não tem mais um esforço de tratar como diverso aquilo que é contraditório e que é importante dentro de uma organização. Então, assim,
Se você entrar no site do PT, você vai ter lá as posições do partido sobre a guerra na Ucrânia, né? Posição do partido sobre a guerra em Gaza, mas debate assim não aparece muito não. Professor, por que é complicado deles fazer esse debate, os partidos em si? Porque quando os partidos fazem parte do governo, aí eles têm que prestar satisfação para os órgãos de imprensa que são majoritariamente burgueses, né? Então, se o PT fala que se o PT fala assim, o que está acontecendo é um genocídio em Gaza, aí a presidente do partido, ou no caso, né, que tem que ir para a Folha de São Paulo para explicar o que ela quis dizer. Aí tem a nota da Congregação Jesuíta do Brasil, Judaica do Brasil, a hebraica, não sei o que. Aí, para não constranger o governo, aí o partido não solta posições. Entendeu? Essa é a explicação, digamos assim, é a explicação mais simples, né? E faz sentido, né? Faz sentido. Então, assim, pelo que eu sei, assim, as pessoas que compõem o PT ainda são de esquerda, mas elas preferem comprar briga com quem é mais à esquerda que eles do que comprar briga com a direita. E isso tem uma razão de ser. A direita é muito mais forte que a esquerda. Então é mais tranquilo para o PT deixar a esquerda falando sozinha e conciliar com a direita. Porque sabe que no segundo turno mesmo não tem vaga para dois de esquerda e vão ser eles que vão votar mesmo, a pessoa de esquerda, e a gente, não falo por mim, né? Eu vou votar mesmo, então, e eles contam com esse tipo de voto, né? Eu voto no PT, eu só votei no PT no primeiro turno uma vez, né? Foi em 2002. Nunca mais eu votei no primeiro turno. Eu só voto no segundo. Porque não tem jeito. Eu foi a primeira vez que eu votei no PT, foi essa eleição agora. Mas eu nunca tinha votado também não. Assim, nem em primeiro nem em segundo. Não, eu sempre votei no segundo. Mesmo sendo um pouco alinhado, mas eu nunca tinha votado, não. Foi a primeira vez. Nunca votei no PSDB, não. Aí, PSDB é um... O negócio é que tem espaços que são mais estratégicos. Por exemplo, o que é que eu observo? Assim, da política local, porque é que eu estou mais próximo, tá? Mas isso pode, talvez, reverberar num entendimento maior, tipo, nacional. Aqui, por exemplo, é muito comum a negociação de cargos dentro do governo, coisas assim. Então, vale mais participar de um governo que não é efetivamente de esquerda, sabe? Que se alinha com supostamente as prerrogativas do partido, enfim, é melhor que tenha os seus, vamos dizer assim, dentro daquela estrutura que não tem ninguém. E aí ali eles conseguem negociar pelo silêncio, negociar assim, pelo silêncio daqueles que estão lutando, vamos dizer assim. Então, eu já vi situações assim, de um líder sindical ser colocado como secretário de educação de um município. E aí ele barra a manifestação do sindicato porque a prefeitura, enfim, não está dando condições de trabalho. Aí o pessoal vai reivindicar, quer reivindicar, mas aquela pessoa não é ligada ao sindicato e ela não está na Secretaria de Educação, então o trato cala essa galera aí. É o caso dessa junção do governo federal com os partidos de direita, centro-direita, centro-isso, né? É uma forma de calar, né? É uma forma do jogo de manutenção. Até mesmo porque se ele não fizer esse acordo, ele também não se mantém, né? Eu acho que ele hoje não se mantém. Ele tem poucos deputados que o PT tem, que a esquerda tem. E para 513, querendo ser 531, isso seria muito difícil manter um governo. Os cargos já são negociados muito antes.
Então, assim, para que você vai ter uma discussão dessa internamente e com os de fora que não estejam nessa, sabe? Para que você vai conversar com quem não decide? Faz sentido, né? Sabe? Nessa estrutura, você conversa com os que podem decidir. E aí já está ali, já tem cargos já pré-definidos e aquelas pessoas que vão servir para lutar por outros cargos minoritários, mas ainda assim. Você vê muito isso das prefeituras, essas prefeituras pequenas, né? Isso acontece pra caramba. As prefeituras pequenas que é triste. E no Estado também, na estrutura do governo estadual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Qual seria a solução, professor, para a mudança de... Rapaz! Ainda tem, professor, solução. Então, uma colega postou no... Eu estava falando para ela desse anúncio do reitor de que... Sim, eu estava vendo Nota isso. oficial. Aí ela falou alguma coisa assim, quer mudar um velho, né? Não tem jeito, né? Eu falei, a depender do que se imagine como um jeito, talvez tenha, né? Mas eu não sei se a gente concorda sobre o que é que significa dar um jeito, né? Mas você acha o que disso tudo? Do que a gente... Você está caladinha hoje, né? Professor, eu tô aqui só ouvindo vocês. Mas é isso, né? Tudo que a gente tá vendo nessas questões que o autor vem debatendo se reflete muito no século XXI, como você vinha dizendo, né? E assim, aí o senhor entrou nessa questão de se tem jeito. E aí vem uma série de perguntas, né, que a gente pode fazer, e concordo com o que o senhor falou, vai depender do que pra você é dar um jeito acerca dessas questões. Enfim. E também concordo com o que o senhor falou, né, a respeito da questão de se manter no poder, né, porque quando lá no livro Príncipe, o Maquiavel vai dizer que um governante ele precisa ser temido e não ser amado, é justamente esses jogos de cintura que esses governos fazem, né? E aí, esse jogo de cintura, eu não acredito que ele vai mais na questão de ser temido, mas na questão de se convencer mesmo. O que seria para ele no livro ser temido é a questão do discurso do convencimento, digamos assim. Enfim, estou aqui só refletindo o que vocês estão aí discutindo. Essa coisa do ser temido, as pessoas confundem com violência, né? Sim, sim. Porque, na verdade, a perspectiva de violência já é o bastante, né? Não sei quem de vocês apanhou aqui quando era pequeno, mas basta o cinto, basta segurar o cinto que você, ou a cara feia já é o bastante. E o bom é quando o pai da gente consegue arrumar uma correia boa, sabe? E aí agora você vai ter que dar um nome a ela. A minha avó queria chega a dói, sabe? Pra ele pegar tabica. De preferência de goiabeira. Você vai pegar. E o cara ir lá e cortar a tabica e entregar na mão dela. Pois é. Hoje... Não, mas é isso, mas você nem precisa apanhar, basta a perspectiva do sofrimento. Do sofrimento que você já... Né, minha filha pergunta, tem certeza? Aí ela falou, não. Então, assim, depender de... Então é a mesma coisa, né? Assim, você não... E a rigor, né, isso vale para a esquerda e para a direita, né? Não é uma coisa só da direita, né? A luta é para quem vai chegar lá, né? Quem vai conseguir o poder. E assim, e é claro que você pode... Eu não estou com essa conversa toda, eu não estou querendo dizer que um mundo diferente não seja possível, né? Só estou querendo dizer que não é um convento, né? Não é o céu dos testemunhos de Jeová, né? Abraçando o tigre. Não é uma coisa... não é um mundo idílico, né? Maravilhoso, em que os conflitos já não existem mais, em que as pessoas passam a incorporar
integrar na sociedade pessoas com deficiência, onde não tem mais feminicídio, onde, sabe, não tem mais etarismo. Não é nada disso, né? O mundo perfeito ele não existe, né? E essa dificuldade que é colocada para a esquerda no decurso da história, porque aquilo que a gente está estudando é a história que passou, né? Mas a história que as pessoas fazem com as próprias mãos, ela é recheada das contradições cotidianas. Então, as pessoas não fazem essa história livre daquilo que elas aprenderam a ser. Isso não é passada de pano, não. É só a compreensão de que esse racismo, esse colonialismo, que parece estrutural nesse caso, salvo algumas exceções que o próprio Kautsky cita, e que em alguns momentos ele até flerta com posições mais avançadas, né? Ele até termina com uma frase de efeito muito boa, que é o proletariado só vai ser emancipado quando toda a humanidade for emancipada. Que dialoga nesse mesmo tempo, dialoga com um abolicionista americano que dizia, né, que meu compatriota é todo ser humano e minha nação é a humanidade, certo? Então há pessoas que ainda assim, mesmo nesse ambiente de colonialismo estrutural, de uma Europa muito pujante, muito poderosa, ainda assim há um punhadinho de gente disposta a dizer assim, gente, está indo longe demais, né? Essas pessoas estão avisando, isso não faz parte do nosso programa, não é para isso que a gente está lutando. Essas pessoas são derrotadas nos congressos, essas pessoas são mortas, eu acabei de citar Rosa Luxemburgo. Então, assim, o olhar de quem quer fazer pesquisa histórica, tendo como perspectiva os de baixo, percebe duas coisas ao ler um texto desse. A primeira é que existe sim um consenso majoritário em torno de uma questão, certo? Que é a prevalência e a premissa básica de que se deve proteger a classe trabalhadora nacional, europeia, em detrimento do resto do mundo. Mas existe um grupo de pessoas que foram silenciadas pelos ritos internos do partido que defendem outra coisa. E essas pessoas são brancas, são europeias. E ainda assim, elas defendem outra posição. E a gente não conhece a história dessas pessoas. Então esse é o ponto, né? Não quer dizer que não haja africanos defendendo suas próprias posições, não quer dizer nada disso. Quer dizer só que nesse espaço europeu, nesse espaço majoritariamente racista, existem pessoas que mobilizam argumentos dentro de uma mesma herança teórica e política em benefício da tese do abandono total e imediato da política colonial europeia. Assim, portanto, não faz sentido dizer que marxismo é isso ou é aquilo, né? Ele é aquilo que ele foi mesmo, e isso significa ser todas as coisas ao mesmo tempo. Só que a gente só percebe isso com a leitura do texto, né? Do texto da fonte, né? Da fonte mesmo. Repare, esses textos são antigos, né? Então, se vocês pegarem autores como a Vandeira Albuquerque, o Walter Fraga Filho, escreveram um livro chamado Uma História do Negro no Brasil. Eles dizem lá, né, a esquerda deu o mesmo tratamento que a direita à questão negra. A Sueli Carneiro diz, né, entre ser de esquerda e ser de direita, eu sou negro. Então existe e isso não quer dizer que a esquerda, não, como a gente está vendo aqui, não quer dizer que a esquerda não tenha
sua cota de racistas, não é isso. Mas ela não se resume a isso, esse é o ponto. E aí, às vezes, frases assim, elaborações assim, colocam na lata do lixo a história desses derrotados do partido, né? Derrotados, como de novo a Rosa do Subúrbio. Né? Eu acho que, de uma certa forma, isso acontece hoje. Várias pessoas saem do governo, entram no governo, saem do partido, entram no partido. Muito por conta de posições divergentes e tal, que a gente só vai entender muito tempo depois, né? Então, tem essa questão do viés metodológico sobre a leitura, sobre como é que você recebe um texto, né? Fundamentalmente um texto da natureza desse, do Kautsky e do Bernstein, porque eles estão dialogando com outras pessoas. Então, é claro, a gente não vai fazer isso no âmbito dessa disciplina, mas se fosse uma pesquisa, aí você teria que ir atrás dos textos que eles citam, para você entender o que os caras estão defendendo. E para entender o que eles estão defendendo, você teria que ler com cuidado, saber quando é que foi publicado. Ele cita bastante autores, né? Porque são os companheiros de partido dele, né? Publicaram livros, publicaram artigos defendendo as teses deles, né? Então ele está se remetendo a esses caras por conta disso, por conta da importância deles, por conta do fato de que eles têm posições, às vezes, muitas das vezes diferentes do próprio Kautsky, né? Então, respeito assim, né, ao dito pelos autores dá um trabalho do cão, né? A pesquisa histórica dá muito trabalho. Se for séria, né? Se for séria, né? Então, assim, tem que ir para o arquivo, tem que procurar, às vezes não acha. Aí quando não acha, você não pode botar nada no lugar, né? Você pode presumir errado. Melhor reconhecer que não achou. Tem que ir lá que não achou, tem que dizer. Quer que eu desligue um pouquinho? É que ele não viu esse ar-condicionado. Eu não dava nada pela grata. Eu não tô. Né? Isso que é bom. Eu não tô não com frio. Sério? Sério. Eu tô usando até casaco hoje. Eu acho que Botou até um casaquinho. rapaz. Não fez frio. Pois é. Eu acho que às vezes porque eu também estou acostumado a dormir com. Massa, assim, a possibilidade de ler. Eu não consegui ler tudo, porque. É muita coisa mesmo. E, assim, até o texto mesmo é grande, mas é um texto bom. Quando o texto é bom, a pessoa fica querendo saber mais, né? Mas eu sou assim, fico querendo saber mais. Mas a bibliografia também, é para vocês guardarem, para lerem no momento da vida de vocês, não é uma boa parte. Eu sempre tive isso, assim, eu sempre levei muito comigo a bibliografia que os professores indicavam, entendeu? Porque isso aí é o que fica das disciplinas, mas é a bibliografia indicada, né? Mas foi muito bacana saber ler sobre isso, porque assim. Para mim que é um assunto sobre marxismo, isso é um assunto ainda. Eu não tinha parado ainda para dar uma checada no tema, mas é interessante. É muito interessante. Às vezes me bate uma angústia. A gente vê esses processos políticos de hoje, a gente fica meio. Quer dizer, eu fico meio. Falar por mim, né? Eu fico meio angustiado, né? A gente fica angustiado. Acho que eu estou nesse pacote também de angústia. Maneira, né? Dá uma angústia, porque não dá para você acompanhar tudo, não dá para você analisar tudo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e muita informação chegando a todo momento. Mas, sei lá, deu para entender que isso me deixa mais calmo, né? Que é isso, a gente precisa de tempo para poder pensar. Veja como essas pessoas se sentavam, não sei se eles se sentavam e ficavam conversando, não, né? Mas assim. Mas eu creio que sim, eles eram. Mas assim,
para poder pensar uma posição, sabe? E eu acho que hoje em dia a gente é muito sozinho no mundo, lascado assim, pense você mesmo e a pessoa se lasca, porque é muita coisa, muita informação, né? E aí ver essas posições, né, do passado me dá essa sensação de que, cara, eu tô indo, eu posso levar mais tempo para poder entender, né? Porque é muita coisa. Os caras discutiam Egito, Rússia, Esses caras levaram a vida China, deles discutindo essas coisas, né? E bicho, É. como é que eles conseguiam fazer um negócio desse naquela época, tá ligado? Tinha que ser uma galera que tinha uma vida muito estável, porque não tem como você pensar todos esses aspectos. Eu estive observando, todos tinham recurso, né, professor? Ou boa parte deles tinha certo recurso, né? Mais ou menos. Os alemães tinham uma certa estabilidade, né? Mas, por exemplo, os russos já não tinham. Se vocês imaginarem, por exemplo, que... por exemplo, Santo Agostinho, ele era um homem religioso, que ficou, depois que ele vira cristão, ele fica recluso no mosteiro e tal. Ele publicou, eu acho que publicou assim, ele escreveu o correspondente a uns 50 tomos, umas 700 páginas, cara, sabe? Então assim, ele estava num lugar que tinha biblioteca, né, do tempo dele à disposição, o dia inteiro, né, uma rotina, acordava de manhã, cuidava das plantas, comia, conversava. Meu sonho. Certo? Tudo tranquilo. Lenin... As roupinhas dele limpas. Lenin foi um sujeito que participou de 2 processos revolucionários, foi exilado muitas vezes, foi preso. Durante uns 20 anos, eu acho que ele só teve residência por mais de um ano no mesmo lugar, quando ele ficou na Suíça. E ele escreveu a mesma coisa de Santo Agostinho. A mesma quantidade, né? Então, assim, não foi exatamente, ele não tinha exatamente posses, né? A mesma coisa Trotsky, né? Um sujeito que viveu migrando para Plekhanov também. Um desses, os russos já têm uma experiência diferente, né? Krupskaya, que depois vem a ser uma importante dirigente sobre a educação na União Soviética. Ela também escreveu muito, mas perseguida. Rosa Luxemburgo, mas, como eu disse, né, ela teve estabilidade pelo menos até 1913, né? Mas não se pode dizer que eles fossem exatamente todos eles, né? Na mesma condição. Não. Alguns tinham condições muito precárias. Só uma coisa assim, você acha que as pessoas assim, do passado, essas, né? Eram mais corajosas que as pessoas de hoje, porque me parece que tá todo mundo assim, com medo de causar, tá todo mundo, olha, eu vou ficar na minha. Eu vou até, assim, achar ruim. Mas eu vou ficar na minha, que é o melhor que eu faço, tá ligado? Eu tenho essa sensação. Dá essa sensação. Eu tenho essa sensação, assim, de que mesmo as pessoas que pensam sobre determinados assuntos, elas estão escolhendo locais da polidez, locais dos bons tratos, da ostentação, cultura, entendeu? Para se posicionar. Isso me incomoda um pouco, porque é preciso, sei lá, a Secretaria dos Direitos Humanos estar patrocinando para poder a coisa funcionar. Isso me incomoda, porque me parece, a sensação que fica é que tudo precisa estar dentro dessa institucionalidade, onde a gente tem que fazer aquilo que a gente estava conversando, né? Das trocas, não que não dê para fazer, não estou falando de maneira moralista, mas eu estou falando que se a gente está o tempo inteiro circulando
em ambientes tão específicos, eu acho que perde um pouco da riqueza do questionamento, da crítica, da organização política. Eu acho que aqueles homens eram diferentes. Eu tenho a sensação de que eles, até mesmo pelos objetivos da época, né? Eles tinham que lutar de qualquer forma. E eles achavam a escrita como uma fuga boa. Certo acomodamento institucional, sabe? Hoje a gente tem medo de falar qualquer coisa a respeito de qualquer... Assim, no Brasil tem mais isso, né? Não sei, os Estados Unidos, você diria isso sobre os Estados Unidos também? Eu não sei, tô falando daqui Mas, mesmo. daqui mesmo, então. Não sei, assim, no mundo eu não tenho como dizer, só pela visão camponesa. A gente Nunca viajei pra fora. A gente Então, busca assim, o que está mais próximo, né? Que é o caso da nossa realidade. Aqui, eu acho que tem um traço nosso no Nordeste que é assim, o peso é muito pesado, né? O troco, né? A rebordosa é muito pesada, né? Então assim, imagina assim, vamos supor assim, vou usar meu exemplo. Suponha que eu faça alguma coisa, uma denúncia, toque fogo em alguma coisa, né? Metaforicamente falando. E eu já pensei em fazer isso várias vezes, só que eu fico pensando, rapaz, e se amanhã surgir uma denúncia contra mim? Sei lá, eu tive desde 2011, né? Eu tive o quê? Vou botar por baixo assim, são 15 anos, 2 turmas por ano, 30 turmas, vamos botar 25 pessoas por turma, né? 30 vezes 20 dá 600, né? Vamos botar assim, sei lá, vamos botar por baixo, 600 alunos. Desses 600, nos últimos 5 anos aqui no Serviço Social, 90% de mulheres. Suponha que uma dessas mulheres ou alguém nesse processo todo resolva me fazer uma denúncia de assédio.